Olá, saudações a todos. Essa semana o Ministério da Educação nos brindou com uma peça publicitária da pior qualidade. Nada de novo, né? Coisas de tão baixa qualidade são recorrentes do governo federal e em especial do Ministério da Educação e Cultura do Sr. Weintraub. Agora, esta em especial desta semana talvez tenha saltado aos olhos o grau de desumanidade que esta propaganda traz, tendo em vista o contexto da pandemia Covid-19. Por isso, eu acabei canalizando esse meu descontentamento para esta apresentação, que eu denominei Anomia, Sociedade da Violência, da Depressão e Morte. Que propaganda é esta que o senhor ministro veiculou? Aqui eu tirei um quadro da propaganda com o ator adolescente fazendo o papel de alguém que vai fazer a prova do Enem e recomendando aos demais: é preciso ir à luta, se reinventar, superar. Quem vai superar os problemas? Você mesmo, individualmente, é que vai superar todos os problemas, tá certo? É a leitura que o nosso ministro Weintraub talvez faça dessa situação, desta conjuntura na qual nós nos encontramos. Claro que isto não pegou muito bem entre os estudantes, segundo o Metro Jornal. Estudantes criticam propaganda do MEC sobre manutenção das datas do Enem. Por que será que os estudantes criticaram, não é? Em uma outra parte da propaganda, a outra atriz com os olhos esbugalhados, né, diz estude, aparece a palavra estude em letras garrafais, quase se ela estivesse gritando para que você viesse a estudar. Sim, é a prova do Enem, então basta que você estude, tá certo? A responsabilidade é sua e é a mesma responsabilidade, a prova é igual para todos. Bem, mas agora que nós estamos na pandemia Covid-19, muitas aulas estão suspensas, mas não tem problema, porque os professores as escolas estão se esforçando em educação à distância para todos os alunos, e a educação à distância é igualzinho à educação presencial, não é verdade? Claro que não. Então, será que basta você estudar? E será que todos têm acesso à educação à distância da mesma forma? Me parece que não. Então, realmente, os estudantes que ficaram bastante bravos com a propaganda, eu estou pensando em uma palavra bastante leve, os estudantes que ficaram bravos com a propaganda estão com muita razão. Nós vivemos em uma sociedade anômica, uma sociedade na qual as regras elas deixam de ter validade. E esta propaganda faz parte da anomia, é um reforçador da anomia que está dada na nossa sociedade agora. Por isso eu resolvi fazer essa apresentação na qual eu quero trabalhar com vocês um pouco a noção de anomia e as consequências da anomia que se manifesta na sociedade contemporânea. Por isso eu peguei um texto de Hélio Pinheiro Pinto, juiz e pós-graduado em Direito. É um texto bem simples, bem rápido, extremamente didático. Me surpreendeu como o texto foi didático, bem elaborado. E eu vou disponibilizar para vocês na página do GeoVest de atualidades, tá legal? Então, através desse texto, nós podemos entender a ideia de anomia no autor clássico para este conceito, que é Durkheim, e em uma atualização do conceito de anomia em Merton, Robert Merton, autor americano, sociólogo americano de meados, segunda metade do século XX. O que os dois autores nos dizem sobre a ideia de anomia? A negação, anomia regra, as regras em suspensão, as regras que se tornaram obsoletas ou precisam ser colocadas de lado. Vejamos, o ponto em comum do pensamento de Durkheim e de Merton reside no pressuposto deflagrador do processo de anomia, o que causa a anomia. Para ambos, ela é desencadeada pela impossibilidade de se satisfazer as necessidades ou aspirações humanas através de meios socialmente prescritos. Eu tenho determinados anseios e necessidades, mas a sociedade, como está organizada, inviabiliza que eu atinja estes objetivos. Aí a ideia de as regras terem se tornado obsoletas, de as regras terem que ser colocadas de lado, terem que ser sublevadas ou confrontadas para que eu possa atingir os meus objetivos, ou o contrário. Se as regras forem mantidas, os meus objetivos, as minhas necessidades não são atingidas. Como os dois autores vão chegar a esta conclusão e de formas diferentes?
Anomia Merton versus Durkheim, como eles se diferenciam agora. Em Durkheim, nós temos uma concepção naturalista de natureza humana. Então, nós temos a ideia de insaciedade do ser humano como algo que é intrínseco ao próprio ser humano. Então, o ser humano busca cada vez mais, sim, e isto estaria dado em todo e qualquer ser humano. Agora, na situação de anomia, resultados de tendências de crise ou de forte crescimento econômico. Obviamente, se há uma crise, como a gente está vivendo agora, a pandemia Covid-19, aquelas regras que valiam para o tempo de estabilidade não valem mais, porque é uma crise. E daí o meu anseio de buscar por mais acaba sendo dificultado porque as regras deixam de ter validade. Mas isso também acontece em cenários de forte crescimento econômico, porque as transformações sociais são mais acentuadas e, consequentemente, aquelas antigas regras que valiam no contexto anterior não valem mais também, criando situação de anomia. O Durkheim se aproveitou desta ideia para explicar as tendências de aumento de suicídio nos cenários nos quais há crises econômicas graves, a depressão americana dos anos 30, não é objeto do texto durkheimiano do final do século XIX, início do século XX, óbvio, mas seria a depressão americana dos anos 30, por exemplo, ou também em períodos contrários de grande crescimento das atividades econômicas, de fortes transformações sociais. Isto em Durkheim. E Merton, como lida com o tema? Concepção sociológica de natureza humana em oposição a uma concepção naturalista. Há também em Merton, como em Durkheim, a ideia de insaciedade do homem. Só que o Merton está em meados, segunda metade do século XX, então ele já vem colhendo todos os conhecimentos da antropologia, do relativismo cultural, ele vem colhendo todos os conhecimentos da psicanálise, e, consequentemente, a ideia de um ser humano que tem características intrínsecas e se manifestam da mesma forma em toda e qualquer sociedade não é mais bem-vinda. Então nós vamos ter, diferentemente, esta insaciedade do ser humano é criada pela sociedade. Então ela não é intrínseca do homem, ela é uma característica da sociedade. Então como a anomia se comporta no Merton? Condição inerente à sociedade. Vejam que em Durkheim ela se manifesta em contextos de crise ou de forte crescimento econômico, de transformações da sociedade. Em Merton não, a gente tem isto como algo intrínseco à própria sociedade. A sociedade tende a uma condição anômica porque ela funciona através de processos, diríamos, antinômicos, regras contrárias, aspirações ilimitadas que, diante das regras que existem na sociedade, exigem o seu relaxamento. A anomia não estaria ligada à ausência de normas, mas à presença de grande ênfase cultural dadas as metas de sucesso por um lado e a pouca importância atribuída à licitude dos meios utilizados para alcançá-las por outro. Uma ideia próxima, por exemplo, do maquiavelianismo vulgar. É como se aquela ideia inerente à vulgarização de Maquiavel, os fins justificam os meios, fosse a máxima de organização da nossa sociedade. Há regras, mas essas regras não necessariamente devem ser postas em prática por cada um com vistas a que você atinja o objetivo, que é egresso da sociedade de acumulação ilimitada de riqueza a maior possível. Para nós entendermos isto mais adequadamente em Merton, uma diferenciação entre estruturas culturais e estruturas sociais. Estruturas culturais são os valores, balizas de comportamento das pessoas e que direcionam os objetivos dessas pessoas na sociedade. Nós vivemos em uma sociedade capitalista que demanda ascensão social, crescimento da riqueza, crescimento dos bens materiais para as pessoas. E veja que eu coloquei a palavra imposta. Será que eu estou impondo o crescimento dos bens materiais? Será que a sociedade está impondo esse bem dos crescimentos materiais, crescimento de bens materiais a cada um de nós? Que sociedade boa impõe que eu tenha cada vez mais?
Não, a gente já vai ver que esse processo é bastante problemático do ponto de vista da nossa formação psicológica, né? E, além disso, eu estou pensando numa tradição durkheimiana e, consequentemente, aquela ideia de fato social, algo que é externo ao indivíduo e se impõe, é coercitivo ao indivíduo. Então, não é uma livre escolha da minha parte, o crescimento das minhas riquezas, a minha ascensão social. É algo que a sociedade impõe a mim dentro desse contexto da sociologia do Merton de estrutura cultural. Mas para eu atingir essa demanda que é egressa da sociedade, eu preciso me valer de estruturas sociais, de instituições, meios socialmente organizados, educação, emprego, leis trabalhistas, renda, tributação, que são características de uma sociedade organizada. Só que essa estrutura social não está distribuída da mesma forma, meios de ascensão distribuídos desigualmente. Todos têm o mesmo acesso à educação, todos têm o mesmo acesso ao emprego, né? A tributação cria uma condição de justiça entre as pessoas das diferentes classes de renda? Não necessariamente. Consequentemente, nós passamos a ter um padrão anômico na sociedade, tendo em vista essa discordância. A estrutura social é contrária à estrutura cultural e ainda se manifesta diferentemente em diferentes grupos sociais, havendo então não só tendências anômicas, como tipos anômicos distintos. Vejamos essa tipologia. Primeiro, o conformista, o tipo do conformismo, reconhecimento e acomodação da contradição entre a estrutura cultural e a estrutura social. Então, eu devo buscar o meu crescimento pessoal em termos de renda, em termos de ascensão social, mas eu sei ao mesmo tempo que existem regras e eu me submeto a estas regras. Busca de crescimento pessoal no limite das normas sociais. Quanto mais dessas pessoas, então quanto mais nós temos estabilização da sociedade. Não pensem que é um tipo feliz e tranquilo, porque dentro da própria sociedade ele já passa a ser visto de uma maneira negativa, na medida em que, dando um equilíbrio entre a estrutura social e a estrutura cultural, este equilíbrio traduz então uma redução, uma depressão da estrutura cultural que é orientada para a acumulação ilimitada, para a ascensão social. Então, de alguma forma, há uma perda, há uma condição social pecaminosa inerente a esta pessoa, tá certo? Mas vamos aos outros tipos da inovação. Primazia da estrutura cultural, isto é, do crescimento inovador, não é? O empreendedor. Quem poderia ser este senão Steve Jobs, não é verdade? Vamos ler o restinho? Então, primazia da estrutura cultural, relaxamento, portanto, das regras, com roubo, com sonegação fiscal. Opa! Aí é Steve Jobs ainda? Bem, eu não sei da biografia de Steve Jobs, mas é difícil eu imaginar realismo a esta pessoa, né, e que ela cresceu e se tornou, né, formou a Apple como nós a conhecemos hoje e dentro estritamente das regras de funcionamento da sociedade, tá legal? E ainda temos uma outra figura que se encaixaria nessa tipologia de anomia e que é bastante mais clara, é o Zé Pequeno, personagem do filme Cidade de Deus, né? E tem uma passagem na qual o narrador em off, personagem principal, Buscapé, narra o crescimento do Zé Pequeno no controle do crime organizado na periferia do Rio de Janeiro, e ele diz ao final da narração, o Zé Pequeno conseguiu eliminar todos os concorrentes e controlar todos os morros de tráfico de drogas. Se droga fosse lícita, diz Buscapé, o Zé Pequeno seria eleito o empresário do ano. Assim como Steve Jobs, quem sabe? Eles são os inovadores. Eles são aqueles que colocam a estrutura social em suspensão com vistas aos ganhos materiais, à ascensão social. Tem quem faça o contrário. É o ritualista. Primazia da estrutura social se submetendo à rotina. Eu coloquei para vocês um quadro do filme Brasil, de Terry Gilliam, no qual o personagem principal cumpre funções repetitivas, né, rotineiras, opressivas em uma empresa, dentro então desse quadro ritualista. Há pelo menos mais dois tipos. Nós temos o da evasão. Ele vai fazer a renúncia tanto da estrutura cultural quanto da estrutura social, criando uma condição de isolamento e associalização. É o andarilho.
é o mendigo. Claro que esses são tipos extremamente complexos do ponto de vista das suas histórias pessoais, mas essa tipologia social anômica, eles se encaixariam dentro da lógica evasiva, a anomia de evasão. E finalmente de rebelião, renúncia também, como a evasão, das duas estruturas, a estrutura cultural e a estrutura social, mas agora não com vistas ao isolamento, não com vistas à associalização, mas com vistas à quebra das estruturas vigentes. Eu coloquei para vocês 2 quadros também do filme Brasil, do Terry Gilliam, com o personagem Archibald, que seria o revolucionário, aquele que então vai tomar e destruir as instituições vigentes, então dentro dessa tipologia anômica. Se esta é a tipologia de anomia que mostra que a nossa sociedade ela não é por exceção anômica, a regra dela é a anomia, dada esta antinomia entre, de um lado, a demanda de crescimento social e, do outro lado, as regras limitativas do crescimento de cada uma das pessoas, regras que se manifestam, como eu disse, diferentemente nos diferentes grupos da sociedade. Isso acaba se desdobrando no psiquismo das pessoas. Isso acaba se desdobrando na nossa cotidianeidade, na nossa formação psicológica. Vamos ver alguns destes desdobramentos. Manifestação de crise nessa tensão entre a estrutura cultural de um lado e a estrutura social, né, de outro lado. Estabilidade é igual a inação, zona de conforto, o que gera então, o que mostra então uma apologia da ação individual pautada pelo ideal de liberdade. Zona de conforto é um xingamento terrível na nossa sociedade. Então a ideia é que você saia da sua zona de conforto, se lance em direção a algo distinto do que você tem agora e pelas suas próprias forças, pela sua inteligência, habilidade, pela sua força de vontade, você conquiste muito mais do que você tem hoje. Que belas palavras, mas como eu vou fazer isto? O que eu quero que é diferente do que eu tenho hoje? Como eu vou atingir essas coisas? Tudo isto imputa indeterminação. Eu não tenho normas, eu não tenho uma lógica vigente para viabilizar este processo. A insistência nos valores de autonomia e autorrealização confere caráter pessoal a este fracasso. Os indicadores de anomia apontam para um efeito paradoxal da libertação, pois o aumento do número de pessoas que se encontram em situações ansiogênicas acompanhou as conquistas de autonomia, de tal modo que pode parecer que as promessas de autorrealização não se realizaram para todos. Os casamentos do século XIX eram em grande parte arranjados, eram em parte arranjados. Então, será que havia alguma expectativa de felicidade no casamento? Não. Então você pode ser infeliz se você não tinha expectativa de felicidade? Mas veja que triste e algo ao qual nós não devemos voltar em hipótese alguma. Casamentos arranjados. O casamento se dá através da livre escolha das pessoas. Agora, se eu escolho livremente, eu posso escolher errado. Eu escolhi errado. Então a culpa do erro e do sofrimento é estritamente minha. Então a ideia de lançar-se em direção a algo novo, esta ideia exige autonomia e, consequentemente, a responsabilização às pessoas do fracasso consequente. O fracasso é culpa do próprio indivíduo. Cria, portanto, um contexto de pessoas que são ansiosas, pessoas que são sofridas, dada esta contradição de eu ter que buscar algo que é diferente do que eu tenho hoje, não saber exatamente o que é e como atingir esses objetivos, sendo responsável pelo fracasso consequente. Ainda na tensão entre a estrutura cultural e a estrutura social, sociedade de risco, que a gente sabe bastante bem hoje em meio à pandemia Covid-19. Pluralização dos problemas, natureza, emprego, guerra, terrorismo, violência, saúde. Agora, como eu vou resolver esses problemas? Note que eu estou frisando o eu, porque não é uma solução coletiva. Nós não resolvemos.
Eu é que busco a minha solução, dentro da sociedade que seja, mas eu me mobilizo em direção a uma solução. E a solução é de qual ordem? Soluções individuais nas escolhas por. Eu escolho uma igreja. Quem sabe uma comunidade religiosa, eu tenho segurança em diferentes níveis. Práticas médico-alimentares alternativas. Será que o veganismo vai resolver os meus problemas? Será que ele vai resolver os problemas do mundo? Eu estou com dores? Será que a alopatia ou a homeopatia? Ou será que a acupuntura é que vai resolver o meu problema? Movimentos sociais. O mundo não presta. Mas e se eu aderir ao movimento LGBT? Ao movimento negro, ao movimento feminista? Quem sabe ao ambientalismo? E assim por diante. Então eu tenho que tomar uma decisão, a decisão para resolver os meus problemas e os problemas do mundo. Temos um novo quadro de indeterminação, tendência de individuação dos problemas. Se eu escolher errado, eu não resolvo o problema do mundo e o meu próprio problema. Os problemas sociais convertem-se imediatamente em disposições psíquicas, em insuficiência pessoal, sentimento de culpa, angústia, conflitos e neuroses. Ainda mais, estrutura cultural em oposição à social, como nós vimos, o que leva, no caso do emprego, ao discurso do desempenho. Então você precisa melhorar sempre, a sua curva de desempenho tem que ser cada vez melhor. E isto vale na preparação de funcionários e alunos, que acaba sendo muito parecida com a preparação de esportistas de esportes competitivos de alto desempenho. Em esportes de alto desempenho, o campeonato americano de basquete da NBA, os Jogos Olímpicos, isso já é em si bastante questionável em termos éticos. Agora, e trazer o mesmo padrão de comportamento a funcionários de uma empresa? E trazer o mesmo padrão de comportamento a jovens de 13, 14, 18 anos de idade que estão no ensino médio, que estão no vestibular, que estão nos seus primeiros anos na universidade, primeiros anos como profissionais. Isso é extremamente desumano. Desconsideração dos limites das pessoas, limites físicos e psicológicos. Eu quero prestar o vestibular em medicina. Mas é tão difícil. Eu estou estudando bastante, mas eu estou cansado. E qual é o discurso consequente? Cansaço é para os fracos. Já é tarde da noite, estudei o dia inteiro, vou prestar medicina. Mas agora estou cansado, vou dormir. Não vai dormir não. Dormir é para os fracos. Desconsideração dos limites das pessoas, limites físicos e psicológicos. Como se fosse um atleta de alto desempenho, como eu disse. Para o atleta de alto desempenho, isso já é altamente questionável. Mas, e para um vestibulando? Mais ainda. Vamos nos lembrar da propaganda do ministro Weintraub? Estude, supere-se, resolva o problema. Uso de drogas estimulantes ou calmantes. Então, nos esportes de alto desempenho, frequentemente os atletas acabam sendo flagrados em exames antidoping. Mas isso não acontece só com os atletas. Executivos de grandes empresas também usam de maneira farta drogas diversas. E os estudantes também. Eu não estou pensando em drogas necessariamente ilícitas, mas drogas quaisquer que venham a alterar o estado do nosso organismo com vistas a uma determinada finalidade. Então os estudantes se fartam em café e Red Bull da vida, né, e para estarem mais espertos em determinados momentos, né, e em outros momentos vão se fartar em substâncias calmantes com vistas a se obrigarem a descansar, dormir, para que voltem a ter o melhor desempenho eventualmente. E por que fazer tudo isto? Porque se você não conseguir, o fracasso é seu. Você queimou a largada na corrida de 100 metros rasos ou na maratona, e por isso a culpa é sua. Essa é uma sociedade realmente muito pouco saudável que nós estamos produzindo. E, consequentemente, essa sociedade acaba criando pessoas que são extremamente agressivas por serem ansiosas. Pessoas que lotam as clínicas de terapia e, por vezes, não tem jeito, pessoas que cessam a sua existência em suicídio devido à incapacidade de entender e se moldar a essas situações, que não são por culpa da pessoa, porque a situação é uma situação na qual é impossível qualquer um de fato se adequar. Como diria quem sabe Mário Corso, psicanalista,
em artigo do jornal El País. Falar sobre o problema do suicídio, diz ele, já é um começo. É um assunto tabu, ninguém se sente à vontade para dar a partida, ninguém sabe bem o que dizer. O que está em jogo é o sentido da vida. E quem sabe dizer por que a vida vale a pena? Por que a vida vale a pena? Não sabemos dizer até porque é uma questão mal colocada, não existe resposta racional. A resposta é emocional. Vivemos não por razões, mas por pertencer a uma rede afetiva, por ter uma sociedade que nos dá um lugar. Mas a nossa sociedade, a sociedade da anomia, é uma sociedade que nos tira do lugar, porque o meu lugar passa a ser a zona de conforto e aonde eu não deveria estar e me joga em direção a outro lugar, literalmente me joga, porque eu não sei como eu vou, não sei para onde eu vou, não sei se eu vou estar adequado quando lá eu chegar. Então é uma sociedade que cria essa condição de ansiosidade inerente a cada um de nós e frequentemente acaba culminando na lógica de cessação da vida. Não apenas Mário Corso. No mesmo jornal El País, a jornalista Eliane Brum, essa semana, em uma reportagem sobre a epidemia de suicídios em Altamira, no Pará, desde o início desse ano. Já é recorrente nos últimos anos e ao longo agora de 2020 se tornou muito mais grave nesse município do Pará. Vejamos. Assustados com os suicídios de amigos, o grupo composto por jovens periféricos, indígenas e ribeirinhos, foi criado para tentar encontrar saídas. Fazem uma campanha intitulada Devolvam a Nossa Esperança, em 31 de março, quando 2 jovens se suicidaram e um terceiro foi assassinado. No mesmo dia, publicaram uma carta aberta às autoridades. O que os jovens de Altamira disseram então nesta carta? Dizem que nós somos o futuro do país, mas como seremos o futuro se nós não temos um presente? Nós, juventude do maior município do Brasil e terceiro maior do mundo, estamos profundamente preocupados com a nossa situação face aos casos de suicídio entre nós e os casos de extermínio que acontecem em nossa cidade. Hoje foram 3 jovens que nos deixaram. 2 se suicidaram e o outro foi morto pela bala da Polícia Militar do Estado do Pará. Cotidianamente temos nossos direitos aviltados pela falta de ação de nossos gestores e pela falta de empatia da sociedade. Todos os dias morremos um pouco emocionalmente, pois é difícil viver em um mundo egoísta, autoritário e sem esperança. É justamente este mundo que a propaganda do Sr. Weintraub ajudou a produzir um pouquinho mais. Um mundo egoísta, autoritário e sem esperança. Um mundo no qual, diante de todos os problemas que nós estamos vivendo com a pandemia Covid-19, todos os problemas econômicos e sociais consequentes desta pandemia, é um mundo no qual o Sr. Weintraub acha que os exames vestibulares podem continuar normalmente, está tudo sem problemas, e que você vai conseguir se você se esforçar. Caso você não consiga, então, a culpa não é do Sr. Weintraub, a culpa não é dos gestores da política, a culpa não é da sociedade, a culpa é só sua. Só que tira isso da cabeça. A culpa não é sua, a culpa é nossa. É minha, é sua, é de todos nós. De validarmos uma sociedade como esta. De contribuirmos com os nossos aplausos para uma sociedade como esta. É este o meu esforço nesse vídeo de hoje. Para que você tenha em mente de que a culpa não é sua, de que o problema está dado para todos nós e, ao contrário, vale a pena você se centrar um pouco mais, atenuando estas demandas irrealistas sobre você, com vistas a que a sua saúde mental, o seu estado de espírito possa estar cotidianamente mais adequado. É isso por hoje. Boa sorte para todo mundo.